Fala nação, uma excelente quarta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Mengão que joga nesta noite contra a equipe do Vasco, onde o Flamengo fará o seu quarto jogo no Campeonato Carioca e com muita possibilidade dos principais jogadores do Mengão estrearem nessa temporada, nessa partida, devido a essa situação ruim no Campeonato Carioca. Além disso, mais informações desse mercado da bola, principalmente em relação a Lucas Paquetá. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Valeu, Lívia. Muito obrigada, então. Então, de um lado, o Vasco... São muitas camadas nesse clássico. Muitas camadas. Isso está muito interessante, porque já começou... Eu gosto de clássico que começa antes. E normalmente é o que acontece, né, nessas ocasiões. Então, no caso do Flamengo, uma mudança de planejamento que vem de cima, né? E está lá no nosso ge.globo, cobertura completa pela comissão, pelo Felipe Luiz. Essa mudança não aconteceria hoje, mas por determinação do presidente, inclusive, isso vai acontecer. E do lado do Vasco, a gente chamaria de força máxima com o Ryan, né? Mas ao mesmo tempo o Vasco não tem mais o Ryan. Então, dentro do que tem, irá com a sua força máxima. 2 reforços já anunciados, já falaremos sobre isso, mas ainda não à disposição para essa partida. Então, de um lado, a apuração do nosso ge.globo, portanto, depois dessa mudança de correção de rota, né? Vamos chamar assim. Flamengo do Felipe Luiz vem com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Força máxima, os caras. Abrir a porteira, hein? Jorginho e Pulgar. O Arrascaeta ali na frente com Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Este é o Flamengo. Sem desconfiar de nenhuma informação, para mim vai ser uma surpresa muito grande se o Flamengo entrar com esse time em campo. Eu contigo também. Eu também. Eu acho que a metade desses jogadores não jogam. Eu também acho. Eu acho que eles podem ir, ficar no banco. Você estava vendo, gente, ontem ou foi coincidência? Porque na média aqui deu isso. A gente nem tinha essa informação ainda, essa apuração. Eu acho pouco provável, mas pode acontecer. Eu não tenho informação nenhuma, tá? Mas é só conhecendo o método de trabalho do Felipe. Treinaram pouco, né? Trabalhou muito pouco o time, né? O time voltou dia 12, né? Isso, tem 10 dias hoje de treino. O time voltou a treinar. É esse time, né, 12? Quem jogou o time o jogo contra o Paris, óbvio. né? Então, não imagino que o Felipe vá colocar principalmente jogadores que precisam de uma atenção maior. Arrascaeta, Alexandro, Jorginho. Pedro voltou de lesão, não terminou o ano jogando no sacrifício, o jogo contra o Paris. O Léo Ortiz mesmo se reapresentou ainda precisando de uma pré-temporada especial. Então, não me parece ser o time que vai entrar em campo, não, esse titularíssimo aí do Flamengo. Esse é o titular. Mas é uma impressão, não é uma informação. Titular, lembrando lógico, que, né? Abel, só para deixar claro, porque eu vi essa confusão acontecendo aí em vários momentos, especialmente em resposta à ansiedade, né, da torcida. Há uma diferença. O planejamento era voltar com o time principal no momento X. O Flamengo não se deu falou 2 em titular. azares, a gente pode dizer assim, né? Não sei se vocês concordam comigo. Primeiro, pagou pelo sucesso, porque o fato de jogar a Supercopa antecipou um jogo do Flamengo, que foi o jogo da Portuguesa. Da 5ª rodada, e aí, perfeito. Nesse jogo contra a Portuguesa, provavelmente, o Flamengo já entraria em campo mais forte. Sim. Não jogaria com o Sub-20. Claro, 5ª rodada. 5ª rodada. E aí você precisou jogar esse primeiro jogo já com o Sub-20. E o outro azar, e aí eu acho que aí é conta de questão esportiva mesmo, é que o time de Sub-20 não teve a performance, o desempenho que internamente o clube esperou que ele pudesse ter. E havia uma justificativa para esperar, porque desde 2020 o Flamengo usa essa estratégia. E o time Sub-20 do Flamengo terminou empatando o Campeonato Brasileiro com o Mirassol por 3-3 lá em São Paulo. Foi. Então, criou-se uma expectativa de que esse time Sub-20 pudesse pelo menos somar mais pontos e dar um refresco maior na tabela para o Flamengo, o que não aconteceu. Também 3-0. Eu acho que o 3-0, o placar elástico contra o Volta Redonda, também, assim, liga o sinal de alerta, aí começa já um burburinho. Tanto que veio de cima. O presidente se reuniu, né, pelo que eu vi no próprio GE. A nossa cobertura está contando isso. O próprio presidente que falou assim, não, bota todo mundo para jogar novamente aí. Então, eu acho o seguinte, vão estar todo mundo à disposição. Se todos vão começar jogando titular, eu penso que a metade desses atletas aí vão estar no banco. Eu também vou nessa. Aliás, ontem a gente falava sobre isso e só rapidamente voltando à discussão principal / titulares, o Flamengo antecipou o que era planejado, né? E, na minha opinião, enxertaria peças do time principal, nem dos titulares, e aí é isso que você falou. De repente vai ter todo mundo lá, tá todo mundo à disposição, mas no banco. E eu acho que é isso, o Flamengo tem que pensar muito na classificação. Eu acho que o Flamengo classifica, mas tem uma final daqui a pouco
poucos dias tem uma final. Domingo, né? Domingo. Exatamente, uma final super importante. Já tem o início do Campeonato Brasileiro, que não vai ser fácil. O início do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Então, assim, o Flamengo mudou o planejamento por causa obviamente por causa dessas derrotas, mas eu gosto muito do Felipe Luiz. Quando ano passado, eu falo assim, ele vai colocar o Arrascaeta para jogar esse jogo aqui. Não, porque eu vou tirar, vou colocar quando tiver aqui, sabe? O planejamento foi feito porque eu preciso que o Arrascaeta termine a temporada jogando. Eu não posso colocar, eu prefiro tirar ele agora, porque daqui a pouco... E teve jogos importantes no início da temporada que ele não jogou. A final da Supercopa contra o Botafogo, o Arrascaeta era reserva. Então isso aí, cara, isso é louvável do treinador, porque não é só no quesito campo, de todo o staff entender e falar, cara, eu preciso desse jogador terminar o ano voando. E é por isso que eu acho que, de repente, veio do presidente, né, como foi falado, de voltar ao time principal, mas de voltar e jogar todos, eu acho que ele não vai mudar o conceito dele, não. Também acho. Eles vão, obviamente, avaliar quem que pode jogar sem correr risco de ter uma lesão, de ficar fora já da Supercopa, dos primeiros jogos, dos próximos jogos, né? Que seriam o jogo contra o São Paulo, estreia do Brasileirão, depois um jogo valendo taça. Interrompendo, Vasco, Fluminense e São Paulo na sequência. Sim. São 3 jogos grandes, né, cara? 3 clássicos, né? 3 clássicos. E você tem que... Provavelmente quem jogar hoje não joga contra o Fluminense, quem jogar hoje joga contra o São Paulo. Na Supercopa. E depois o Corinthians, exato. E mesmo que não sejam aqueles 11 que a gente viu na tela, vai ser um time fortíssimo. Porque o Flamengo tem reservas, né? Que seriam titulares. Por exemplo, eu imagino que o Vitão vai jogar esse jogo de hoje. Eu também. Porque é um cara que já voltou antes, que já não teve 30 dias de férias. Eu já acho que o Vitão joga, eu acho que o Samuel Lino joga. Sabe, que são jogadores que precisam realmente estar jogando. O próprio Michael, não assustaria nada jogar o Michael de um lado e o Everton Araújo, eu acho que é um jogador mais jovem. Eu acho que esses jogadores vão iniciar o jogo. Acho que vão iniciar o jogo. Eu sempre recupero esse número aqui, porque é muito impressionante a gente falar do cuidado com o Arrascaeta e tal, que o Flamengo de fato teve, e de como foi diferente, né? O Arrascaeta pós-cirurgia ainda melhor, né? O Arrascaeta faz no ano de 2025 69 jogos, porque a gente tem que computar aqui os jogos de eliminatórias e com a seleção, Uruguai, né? Pelo Uruguai, exatamente. Então ele faz 69 jogos em 2025. O Flamengo em 2025 fez 78. Então, embora parte desses, vou dar um número certinho aqui, jogos com a seleção do Uruguai. E além da quantidade, que foi talvez a quantidade maior dele com a camisa do Flamengo, foi a qualidade do jogo. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. É isso. Ele conseguiu aliar a quantidade altíssima de jogos, como você mostrou, com a qualidade. Foi o melhor ano dele com a camisa do Flamengo, junto com 2019. Em termos de gols, até maior, né? Exato. E aí a gente fica... Porque eu vejo sempre essa bengala assim, mas teve um cuidado ali com a Arrascaeta. Teve um cuidado com a Arrascaeta, mas a gente está diante de um cracaço. 74 minutos, 76 minutos, 81 minutos, 63 minutos, 80 minutos. Isso é pouco? Teve cuidado e colheu os frutos. E correspondeu. Planejou. O cara foi eleito o craque da Libertadores, o jogador do ano pelo El País e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele fez a rapa. Em resumo, decisão acertada. Exato. Tem que ter mais um jogador que já tinha sofrido com lesões outros anos. Aí você tem uma decisão acertada, aí no outono vai mudar? Você acha que ele vai mudar? Claro que não vai mudar. E um ano mais velho, né? Um ano mais velho. E um ano mais velho, exatamente. Pois é, Agora, fazendo isso tudo, Mari, tudo isso que a gente falou do Flamengo, não te dá garantia nenhuma de que o Flamengo vai entrar em campo e ganhar o jogo hoje. Não. A mesma certeza que você tem que o Flamengo pode ser melhor, pode também perder e continuar com um ponto no campeonato, olhando para... 2 motivos básicos. Um, que é um clássico, e outro, que o Vasco é um time competitivo. Exato. Aí é que eu ia chegar, Bel. Quando a gente falava do Palmeiras... Você aumenta a tua chance de ter um resultado melhor. O Flamengo é mais time. Sub-20. Acho que todo mundo concorda. Agora, mas não o Vasco... dá garantia nenhuma de que você vai somar os pontos que você precisa para melhorar no campeonato. Né? Exatamente. O Vasco tem alguma liga, algum lastro nesse ainda início de campeonato estadual. Esse Flamengo, que a nossa apuração traz pra gente, não tem. Embora, de novo, 2023 tem uma cara aí de continuação, né? De 25. Mas é diferente. Vem de um ritmo de férias, né, Felipe? Uma pré-temporada que não tem, né? Um retorno aos trabalhos. Então... como a gente falava do que hoje os caras se cuidam muito, né, Felipe? Se cuidam muito. E até por isso que eu acho que o Felipe Luiz vai dar uma mesclada também. Exato. De colocar atletas que vão entrar dentro de campo para competir.
Sabe, esse aqui, pô, jogou a temporada inteira, a temporada passada, então vou dar uma segurada nesse aqui. Pô, esse aqui precisa mostrar serviço, ele vai entrar em Cebolinha, campo mais por exemplo, né? Exatamente. Então ele tem essas peças. Como o Abel falou, o time do Flamengo, o time titular do Flamengo é uma máquina, o time considerado reserva do Flamengo, as peças consideradas que são reservas do Flamengo é máquina também. Assim... Tem outro detalhe, o estilo de jogo, o jeito que o Felipe Luiz exige que os atletas atuem com e sem a bola, exato, ele não vai ficar satisfeito de vou colocar o cara... Não é verdade? Acho que já teve reclamação por isso que ele não quis o Pedro, por exemplo. Exatamente. Por uma época ele falou, Pedro, enquanto você não fizer do jeito que eu quero, você não vai jogar. Então, a presidência, a diretoria exigiu... ou chegou à conclusão que tem que jogar os caras. Ele não vai colocar o cara que esteja meia exatamente. A verdade é que depois do jogo a gente vai ter uma ideia do que foi esse planejamento. Porque ele vai falar na entrevista coletiva, ele vai ser perguntado por que a cavalaria voltou, por que antecipou. E a cavalaria voltando... E aí o filho vai falar, foi uma decisão minha, não foi... Entendeu? Eu acho que a entrevista pós-jogo hoje, independentemente do resultado, ela vai ser muito esclarecedora para ilustrar esses pontos. Foi o que nós falamos também, até esses atletas voltando a estar à disposição, a estar no Maracanã, nesse jogo, traz público. Claro. Pode ter certeza que vão ter 20 mil pessoas mais. Não tenha dúvida. Concordo. Não tenha dúvida disso. Porque o clássico acaba ganhando um jeitão de clássico mesmo. O clássico por si só já vende. Exato. Um Vasco-Flamengo por si só já traz os torcedores ao Maracanã. Então, com os dois times completos... O Vasco se apresentou no dia 5, não foi? O Vasco tem uma semana a mais de treinos, assim, né? E um jogo já completo, né? Uma semana a mais, mas se bem que o Flamengo com o Mundial não sofreu tanto essa diferença, mas foi o calendário mais longo do futebol carioca, né? Sim, junto com o Corinthians no Brasil. Não, do Carioca, né? No Carioca, no caso sim. Do Carioca... mas o Flamengo voltou dia teve 18, né? E o Vasco terminou 22, né? A final da Copa do Brasil. Exatamente. Vamos dar uma olhada do outro lado, então, porque a gente botou a tela dividida, né, e acabou dando mais atenção aqui ao campinho do Flamengo, porque chama a atenção, né, o peso desse time aqui, que ainda não jogou nessa temporada. O nosso palpite era de uma Felipe Luiz enxertando algumas pecinhas ali discretamente, a nossa apuração mostra que já entra com a cavalaria. Do outro lado, o Vasco do Fernando Diniz vem com o Léo Jardim, o Paulo Henrique Cuesta e o Robert Renan com o Piton, o Thiago Mendes e o Barros, com o Andrés Gomes e o Nuno Moreira do outro lado, Coutinho e David. Esse é o Vasco do Fernando Diniz. De novo, pode ser o GB ali, tá? No lugar do David também, como a Lívia trouxe na entrada dela. O Fernando Diniz usa o que tem de melhor à disposição hoje, não contando já mais com o Ryan. Então, sim, considerando o que ele tem à disposição, hoje essa é a força máxima do Vasco. Faz frente? Vamos supor que a gente veja isso aqui logo mais. E aí? O time que praticamente fez a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? O David pelo Ryan. Botando o Ryan ali. E não tem o Verratti também hoje mais como uma opção, né? Mas é o time completo do Vasco. Né? O Piton não jogou a final da Copa do Brasil porque estava machucado. Exato. O Pumita jogou por ali. Jogou o Pumita. Eu acho que o Vasco competindo, um clássico como esse, desse tamanho, e o Vasco competindo, tudo pode acontecer. Também acho. As equipes que enfrentam o Flamengo, acho que a equipe tem que competir. Porque se não competir, aí vai ser do início ao fim sarrafo do Flamengo. Sem dúvida alguma, nós já vimos isso. Nós já vimos algumas equipes se apresentarem no Maracanã para jogar contra o Flamengo, esperando o Flamengo, sem competir. Vamos tentar defender aqui, não tem jeito. É movimentação o tempo todo. Mas enfim. Nem é o jeito do Fernando também. Não né? é o Você jeito trabalhou do Fernando. Com o Fernando. Exatamente, não é o jeito do Fernando. Fernando então, não é um técnico de fazer o time esperar, né? Se o Vasco entrar em campo e competir, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito bom, principalmente para nós que vamos estar assistindo o jogo. Só informação, nosso Djalma, que trabalha com a gente, 36 mil ingressos vendidos já. Vai chegar a 45. Vai chegar a 50, eu acho, mole, até a hora do jogo. Felipe, uma das opções, então, ali a gente viu o David, né? Mas uma outra alternativa do Fernando Diniz seria o GB no lugar do Ryan, com quem ele não conta mais. Vou trazer uma curiosidade aqui, porque o GB ia muito bem em jogos de base contra o Flamengo. No Sub-20, 3 gols em 3 partidas. Teve um 5-0, ele marcou 2 nessa goleada. E no Sub-17, 4 gols em 10 jogos disputados. Se entrar em campo hoje, vai ser a primeira vez que, como profissional, ele enfrenta o Flamengo. Ele pode tirar proveito desse lastro ou sobe para o profissional, zera a história? Não, acho que pode tirar proveito. O John Kennedy fez isso. O John Kennedy no Fluminense, ele fez gols contra o Flamengo jogando na base e fez gols contra o Flamengo jogando no profissional também.
Mas eu acho que ele não vai jogar. É um sentimento meu. Você acha que vai de David? Eu acho ele muito bom atleta. Eu acompanhei o GB na base, porque eu acompanho a base, principalmente do Fluminense, então sempre quando é clássico eu gosto pra caramba. Aí que eu vou mesmo. Pode ser no campo do Vasco, pode ser lá em Xerém, eu tô lá assistindo. E eu vi muito esse jogador, que é muito bom jogador, de fato. Não tá no profissional do Vasco à toa, é muito bom jogador. E um potencial incrível realmente para dar muito alegria ao torcedor do Vasco. Mas ele é basicamente como o Verratti. É um jogador alto, um jogador que vai muito bem no duelo aéreo, mas que não tem tanta mobilidade como tem, por exemplo, o David. É por isso que eu acho que ele vai iniciar com o David. Porque o David, para o jogo do Diniz, dá um pouco mais de mobilidade. É um cara que sai e tira, de repente, a referência do próprio zagueiro. Ele não vai ficar ali, vai para a ponta, vai vir para o meio pegar a bola, então vai tirar a referência do zagueiro. Isso cria dúvida. Então, eu tenho um sentimento de que ele vai colocar o David. Agora, se entrar com o GB, é um jogador que vai muito bem na bola aérea, é um jogador que faz muito bem o pivô e é matador desde a base. Sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer no profissional. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Flamengo e do Vasco, que é o próximo adversário do Mengão, nesta quarta-feira, às 21h30. Como podemos ver aqui na imagem, a classificação do Campeonato Carioca do Flamengo é o 6º colocado no Grupo B, onde somou apenas 1 ponto em 3 jogos. Todas as outras equipes do grupo do Flamengo só têm, no momento, 2 jogos na competição. Já a equipe do Vasco da Gama é vice-líder do Grupo A, com 1 vitória e 1 empate. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro foram 2 jogos e 2 empates. Já no Carioca do ano passado foram 3 jogos e 3 vitórias do Flamengo. Só que aí vai entrar uma questão. Será que o Felipe Luiz vai usar a equipe principal ou um pouco da equipe principal para essa partida contra o Vasco devido à situação do time no Campeonato Carioca, ou vai jogar a equipe sub-20? Se for a equipe sub-20, aí vai ser muito mais difícil manter esse retrospecto positivo diante do Vasco. Mas enfim, vamos aguardar aí qual vai ser esse planejamento para essa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!